Estamos aqui para transmitir um estudo de Jesus. Hoje nós estamos começando a estudar a palavra de Deus do Novo Testamento, começando o primeiro capítulo, e hoje é um estudo cronológico e nós continuaremos até que Deus assim nos coordene, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu saúdo a todos que estão entrando nessa live com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos estar falando aqui de Cristo. Você já parou para pensar como tudo começou? Não só o universo, mas a história de Jesus? Aquele que mudou tudo? Hoje vamos mergulhar no começo do Novo Testamento, com Lucas 1 e João 1, de 1 a 14. Descobrindo como Deus preparou tudo para a chegada de Jesus. Então, aqui nesse capítulo, no começo da história de Jesus, está mostrando tudo como Deus preparou. Deus primeiro preparou tudo. Ele já falava do Messias lá atrás, para que quando ele chegasse, os que tinham a palavra de Deus, que era o povo de Israel, soubesse com certeza que aquele era o Messias, que aquele veio como a luz do mundo e como o sal da terra, representando nós aqui, porque Adão e Eva pecou, e através que Adão e Eva pecou, nós nos afastamos do Pai Celestial. Então ele mesmo veio aqui, o Verbo que se fez homem, porque quando criou-se o universo, criou todo o universo, o Deus Pai, o Deus Pai ordenou a Jesus Cristo, que até então ele era só o Verbo, a palavra de Deus, e através da palavra ele criou todo o universo. Então, como ele falou que se o homem comesse da fruta que fazia ter o conhecimento do bem e do mal, porque ele sabia que o único que tem a capacidade de ter o conhecimento do bem e do mal, só ele. E se nós comermos da fruta, que é uma obediência, é um símbolo de obediência, ele deu nosso livre-arbítrio, porque ele nos criou em mais semelhança com ele, nós morreria, mas no caso de morrer, que ele quis dizer, afastaria dele. E lá antes de nós, já tinha um anjo que era gerente geral de Deus, que havia tido o mesmo erro de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal e se rebelou contra Deus. E através de nós termos rebelado também, nós passamos a dar força para ele. E hoje tem o mundo espiritual do mal para influenciar por conta do erro de Adão e Eva. Mas Deus mandou Jesus, o próprio Verbo encarnado, para que nós soubéssemos que Adão errou por opção e que tinha como viver sem pecar. Porque Jesus viveu aqui com essa carcaça que somos nós, 33 anos, e não pecou. E depois, para cumprir a palavra de Deus que falou que morreria, ele morreu no nosso lugar. Mas para ele morrer, ele teve que estar aqui como homem para valer, porque ele criou uma lei que o mundo espiritual não pode manifestar nesse mundo material que ele criou, se não for matéria. Então ele se fez homem, habitou sobre nós, mostrou que Adão errou por opção e morreu na cruz, um símbolo para poder remir os nossos pecados. Então hoje, quem aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador, ele pagou o preço da desobediência de Adão e Eva, que toda a humanidade ficou condenada, e essa pessoa vai ser salva por ele e através dele. Esse foi o sentido total que Deus mandou o Filho amado dele, Jesus Cristo, para viver aqui 33 anos, para mostrar para nós como tem que viver também, para poder fazer parte do reino dele e ser salvo. E ele nos mostrou o amor, o perdão, e nos mostrou o equilíbrio. Jesus era um homem
totalmente equilibrado. Ele tinha 25% de cada sentimento que nós temos, mas tudo equilibrado. E hoje, a maior dificuldade nossa, e hoje os psicólogos, os psiquiatras estão entendendo isso, que um homem verdadeiramente, para ser feliz e ser bem-sucedido, ele tem que ser equilibrado, tem que ter a personalidade de Jesus. E para ter a personalidade de Jesus, tem que ter a capacidade de perdoar, tem que ter a capacidade de amar. Nós temos, mas é opção. Mas por que nós temos tanta dificuldade e vivemos sempre no extremo? Não sei se acontece com você que está me assistindo aqui. Sempre nós não conseguimos o equilíbrio. Sempre nós vivemos nos extremos. Porque o equilíbrio é que faz nós parecermos com Jesus. É sermos equilibrados. Tipo assim, nós precisamos de ter emoções, mas tem que ser equilibrado. Nós precisamos de ter reações, mas tem que ser equilibrado. Então, Jesus nos mostrou que há como ter o equilíbrio, mas só que é nadar para o rio acima. É como se fosse um rio com a correnteza muito forte. Ser desequilibrado e ser afastado de Deus é pular no rio e deixar a correnteza levar. Ser equilibrado e ser parecido com Jesus é pular no rio e nadar com toda a força, com toda a coragem. O braço vai doer, vai ser esforço, mas Jesus falou que o meu caminho é estreito e apertado e a pessoa vai conseguir. Quando a pessoa não estiver conseguindo mais, de tanta luta, vem o Espírito Santo de Deus e dá para ele a força e ele consegue. Mas ele tem que ter a iniciativa. Por isso que é tão difícil nós sermos equilibrados, porque a nossa natureza do velho homem não quer nada de equilíbrio, não quer nada de dificuldade. Nós queremos apenas pular no rio e deixar que a maré, que a correnteza nos leva. Mas infelizmente vai ter várias cachoeiras nessa correnteza e vai chegar um ponto, se nós não firmarmos, nós não vamos conseguir mais nem nadar, porque perto da cachoeira vai aumentar a correnteza e nós vamos ficar perdidos. Por isso que Jesus morreu na cruz para nos salvar, por isso que ele veio aqui, para que nós tenhamos a chance de estar com ele no reino dele em breve. E viver aqui também, não é só para o plano de salvação. Ele nos ensinou a viver aqui uma vida com abundância. Porque se nós tivermos a personalidade de Jesus e sermos seguidor dele, primeiro que ele deu para nós o Espírito Santo. Quando ele subiu, aquilo que ele tinha aqui, que os homens ainda não tinham, que era o Espírito de Deus dentro dele, a hora que ele subiu, ele mandou que o Espírito Santo descesse. Então todos que aceitam ele como o único e verdadeiro Salvador, recebem o Espírito Santo. Então ele nos deu essa capacidade. E hoje nós estamos começando esse estudo da estudo do Novo Testamento, e a primeira história que tem é a vida de Jesus. E aqui nós vamos fazer a leitura do João 1 ao versículo 1 ao 14. E o Lucas 1, você aí que tem a Bíblia, que quer começar esse estudo conosco, depois você lê, faz a leitura e reflete no Lucas 1. Mas aqui nós vamos fazer o João 1, do 1 ao 14, para não ficar muito delongo. Antes de Jesus nascer, Deus já estava agindo. João nos revela que Jesus sempre existiu e que ele é a própria luz que ilumina o mundo. Já em Lucas, nos mostra como tudo começou aqui na terra, com o anúncio do nascimento de João Batista e de Jesus. E o que isso tem a ver com a gente hoje? O que tem a ver com a gente hoje, o nascimento de Jesus, a história de João Batista? Se Deus planejou tudo com tanto cuidado, será que ele também tem um plano para a sua vida e a minha? Será que ele tem um plano para a minha vida e para a sua? Será que esta luz ainda brilha no mundo de hoje, tanto para mim como para você? Será que brilha? Vamos conversar sobre isso. Então, o que Jesus falou? Vamos conversar sobre isso aqui. O que Jesus falou conosco? Vós tem que ser como eu fui aqui no período que eu vivi aqui, os meus seguidores, luz para este mundo e sal para estas terras.
E eu vou dar um exemplo muito simples, que ele quer que você seja luz para esse mundo, porque você é imitador dele, eu também, e sal para essa terra. Só que ele não quer que essa honra venha para nós. Por isso que ele falou sal. Todos nós sabemos, quando nós elogiamos uma comida muito gostosa, alguém lembra que é o sal que é o responsável pelo sabor? Não. Nós falamos assim, essa comida gostosa, elogia o cozinheiro, elogia o feijão que é gostoso, elogia a carne, elogia o que você achar gostoso. Mas você não lembra que se tirar o sal dali, daquela comida, todo aquele trabalho, a comida fica horrível. Então, nós, cristãos, temos que ser o sal da terra, porque nós vamos ter o papel de ajudar as pessoas, de fazer com que elas cheguem no caminho de Jesus. Só que essa honra, essa glória, não vai para nós, vai para Ele, não para nós. Por isso, e Jesus, o período que ele viveu aqui, ele sempre exaltou o nome do Pai, de Deus. Ele veio aqui para fazer a vontade do Pai. E falou que quem seguia ele também tem que ter a mesma visão dele. Ser humilde de coração, perdoar e amar, e ser o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? Porque o sal, se ele perder o sabor, ele não serve para mais nada. E ninguém lembra do sal na hora de elogiar uma comida que você come, qualquer coisa que você come, você nunca vai lembrar que é o sal que dá o tempero, é o sal que faz a comida ficar gostosa. Nós lembramos de tudo, do cozinheiro, do garçom, do feijão que você achou gostoso, da carne que você achou gostoso, que eu achei gostoso, mas nós nunca lembramos que o sal é o responsável por todo o sabor que está ali. Então nós, como cristãos, Jesus nos ensinou que nós temos que ser sempre o sal dessa terra. Nós temos que sempre estar ali para ajudar as pessoas, mas nunca receber nenhum mérito por aquilo. Como o sal não recebe um mérito quando você elogia um sabor de uma comida, o verdadeiro cristão tem que ser o sal na vida de todas as pessoas que estão com ele, todas as pessoas que estão convivendo com ele, ser o sal a vida toda e nunca ninguém nem lembrar que ele é que está ali ajudando a equilibrar aquela situação, ajudar aquelas pessoas que estão ao redor dele. E do mesmo jeito nós temos que ser a luz do mundo. Ser imitador dele sendo a luz do mundo é porque aonde nós estivermos tem que brilhar a luz de Jesus. As pessoas que estão convivendo conosco, tudo que está ao nosso redor tem que ter luz. Nós não, igual ele falou, não adianta você pegar uma luz e pôr debaixo da cama. Você tem que colocar em cima. Então, quer dizer, nós temos que ser referência, nós temos que ter caráter, nós temos que ser honesto, nós temos que ter palavra, nós temos que ser imitador de Jesus em espírito e em verdade. Que infelizmente, muito às vezes nesse mundo moderno que nós vivemos, não existe mais isto. A pessoa não, às vezes envergonha o nome de Jesus e muita gente se afasta de qualquer coisa que fala de Deus por conta dos que se dizem cristão, que estão com a palavra na mão, falando a palavra, divulgando a palavra, mas ele não é luz para o mundo e nem sal para a terra. Ele é uma vergonha por nome de Jesus, que quando Jesus fala para nós sermos luz para este mundo e sal para essa terra, é para nós ser o exemplo. As pessoas podem até falar mal de nós, como eles falavam lá dos primeiros cristãos, mas não tinha nada para acusar eles. Quando eles eram presos, quando eles apanhavam, quando eles eram mortos, é por conta do nome de Jesus, não porque eles fizeram nada que denegrisse o nome de Jesus, nem não porque eles fizessem nada contra ninguém. Eles eram honestos, eles tinham amor, eles tinham perdão. Então nós, para sermos imitadores de Jesus Cristo, nós temos que estar nesta linha. É este que é o verdadeiro cristão, seguidor de Jesus Cristo, a luz deste mundo. Por isso que está falando, antes de Jesus nascer, Deus já estava agindo. Então nós também, antes de nós nascermos, Deus já está agindo na nossa família para nós cumprir o propósito. Qual que é o nosso propósito? Ser imitador de Jesus Cristo e
pregar a palavra de alguma forma para as pessoas. E tem várias formas de pregar. Pode ser igual eu estou fazendo aqui, sendo pregador. Pode ser mostrando o amor, mostrando a caridade, mostrando o perdão. Cada um tem uma função. O cabeça é Jesus e nós somos o corpo. Então você fica comigo aí nessa jornada, pegue a Bíblia e juntos vamos estender essa história incrível, que é a história de Jesus. E agora, o que você acha que significa Jesus, a luz do mundo? Eu falei o que eu acho, o que é a luz do mundo, Jesus, que nós seguidores dele, né, vamos ter que ser igual a ele. E você aí que está aqui junto comigo nessa live, o que você acha que é a luz do mundo? Faz os seus comentários aqui na live. Lá no canal você pode fazer comentário. O que você acha que Jesus é a luz do mundo? Por quê? Por que Jesus é a luz do mundo? Você olha bem, pensa bem e faz os seus comentários em nome de Jesus. E agora nós vamos fazer a leitura de João 1, do verso 1 a 14. E quem tiver interesse, esse estudo aqui é baseado em Lucas 1, o capítulo todo, e João 1, do versículo 1 a 14. Mas nós vamos ler ao vivo aqui, nós juntos, essa passagem, para não ficar delongo, porque só o João 1, de 1 a 14. Eu já fiz a leitura de Lucas 1, e você aí que está interessado em começar a saber a história de Jesus, e começar a ler, fazer a leitura cronológica do Novo Testamento, Deus me dando força e saúde, eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir todos os dias, elaborar um estudo a cada dia para nós chegarmos e podermos estudar todo o Novo Testamento para o meu crescimento, que eu vou estar aqui junto com vocês, e quem me acompanhar também para o crescimento de conhecimento e ver o exemplo de Jesus. E quem não conhece a história de Jesus, quem não conhece a história dos apóstolos, do Novo Testamento, porque o Novo Testamento, na verdade, é a história de Jesus e dos apóstolos e de tudo que aconteceu ali no iniciozinho dos primeiros cristãos, e serve de exemplo para nos ajudar, para fazer nós crescermos. Então agora vamos fazer essa leitura de João 1, do verso 1 a 14. No começo de tudo, antes mesmo do universo existiu, já havia a palavra. Essa palavra estava com Deus, era o próprio Deus. Desde o princípio ele estava com Deus. Tudo que existia foi criado por meio dele, porque Jesus era o verbo. Deus usava para poder criar tudo, né? Nada veio a existir sem ele. Nele havia vida, e essa vida era como uma luz brilhante para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João Batista, que veio para falar sobre esta luz e fazer com que todos crescem nela. João não era a luz, mas veio para apontar o caminho da luz. Então, quer dizer, João Batista nasceu 6 meses antes de Jesus e já estava programado para ele poder mostrar Jesus, para ele, através dele, ele já mostrar o caminho, e já começou a batizar as pessoas. Então, ele foi já um plano de Deus, já todo qualificado para que Jesus chegasse. Deus enviou um homem, esse aí eu já li, a luz verdadeira, aquele que ilumina todas as pessoas, estava chegando ao mundo. Ele era Jesus, veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Por quê? Por que o mundo não o reconheceu? Principalmente o povo de Israel, porque eles achou que ele ia vir como rei para resolver o problema deles ali, porque na época a Roma dominava o mundo e dominava os judeus, mas ele veio como servo, ele veio mostrar o amor, o perdão, simples. Então alguns acreditaram, porque senão hoje nós não estaríamos falando dele. Alguns judeus ali acreditaram piamente que ele era o Messias, porque eles conheciam a palavra, mas
a maioria não acreditou. A luz verdadeira é aquela que ilumina todas as pessoas. Estava chegando ao mundo. Ele era Jesus. Veio ao mundo que ele mesmo criou, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o seu próprio povo, mas muitos não o aceitaram. Mas todos que creram nele e receberam, ganharam o direito de se tornar filho de Deus. Então, para nós, eu e você, conseguir voltarmos a ser filho de Deus, como Adão e Eva foi criado para isso, nosso caminho é aceitar Jesus como o único e verdadeiro Salvador. É a partir do momento que nós aceitamos ele e fazemos o batismo, porque o batismo representa a morte do velho homem e o nascimento do novo homem. Nós já aceitamos Jesus, nós já vamos ser salvos por ele. Mas para nós participarmos, que fique bem claro isso, se eu aceitar Jesus hoje como meu único e verdadeiro Salvador e continuar na mesma vida praticando o que o velho homem pratica, que agrada a nossa carne, se eu aceitei Jesus, eu vou ser salvo. Mas só que eu não vou participar das bodas do Cordeiro, que na Bíblia Sagrada fala que Jesus vai vir e vai ficar 1000 anos. Os salvos vão ficar 1000 anos com ele na boda do Cordeiro. Depois é que vai vir a segunda ressurreição dos perdidos e dos que estão nas trevas exteriores. Trevas exteriores é aqueles que aceitaram Jesus como único e verdadeiro Salvador, batizaram pelas águas, mas viveram uma vida não sendo imitador de Jesus. Então o que acontece? Ele não vai perder a salvação, mas vai ficar nas trevas exteriores, vai ficar junto com os perdidos e com Satanás e seus anjos, até que se resolva, e vai estar na mão do inimigo. Eu acredito que é isso que vai fazer eles refletir, porque nós não morremos, nós vamos ficar um tempo em espírito, e Deus deixou bem claro que tanto os justos como os injustos, tanto os salvos como os condenados, todos vão ressuscitar para ter corpo imortal. E em período que nós não estamos com esse corpo aqui, que nós saímos dessa barraca que somos nós, que igual Paulo falou, nós estamos em espírito, porque quando Deus cria um ser humano, é eterno. Você pode ver que na nossa alma é eterno. Pode ver que pessoas de 80, 90 anos, eles não pensam que vão morrer, eles agem como se eles fossem viver eterno. Por quê? Porque o nosso espírito é eterno e ele passa isso para nós. E esse corpo aqui, que tem gente que acha que é só isso aqui é apenas uma casa. E não é nem uma casa, porque depois que Adão e Eva pecou, ele virou uma barraca. E nós vamos ter uma casa, mesmo o dia que nosso corpo for incorruptível, que o espírito estiver num corpo incorruptível, como Jesus, quando no terceiro dia ressuscitou. Então isso aí de achar que vai morrer, acabou, não, nós somos eternos. Ou para condenação, ou para salvação, ou para participar das bodas. Eu quero me esforçar o máximo para me participar das bodas. A gente não consegue ser 100%, mas através do perdão e do amor, o que faltar, Deus recompensa. Então a luta é esta. E você aí que gosta de estudar sobre a Palavra de Deus e sobre o Novo Testamento, amanhã nós estaremos no segundo dia do estudo e assim nós vamos até o final. E antes de nós encerrarmos, eu quero fazer uma oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando aqui, Pai, sobre a Tua vida, e vamos chegar ao ponto de estudar também sobre os Seus discípulos e como começou tudo hoje. Nós somos cristãos e muitas das vezes não sabemos como começou. Então que o Senhor possa iluminar minha mente, meu coração, e eu possa ser vaso para transmitir para essas pessoas que me assistirem todo o Teu conteúdo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu aqui sou apenas o vaso do Senhor e o Teu Espírito Santo possa me usar para me falar palavras que tocam o coração das pessoas, e os que ainda não aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador e o plano de salvação, que eles possam ser tocados por Ti, pelo Teu Espírito Santo, para aceitar. E em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro que esse domingo que nós estamos vivendo hoje possa ser um domingo sobrenatural para todos nós. O que estiver precisando de uma cura, de uma libertação,
que o Senhor possa ir lá no seu biológico, no seu espiritual, no seu psicológico, na sua vida material, nas suas dificuldades, que o Senhor possa atender, Pai, todas essas pessoas e trazer para eles a tua paz, a tua prosperidade.